e boa noite a todos que estão no plenário. Solicito a primeira secretária para que faça a verificação do quórum nominal para dar início à presente sessão ordinária. Abrão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preiliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicito ao segundo secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do segundo exercício da 16ª legislatura em 26 de março de 2026. Aos 26 dias do mês de março de 2026, às 12 horas e 15 minutos, a Câmara de Vereadores de Agrolândia reuniu-se em segunda sessão extraordinária. O presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente reunião. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Abrão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preiliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrições. Tratando-se de uma sessão extraordinária, o presidente deu início à ordem do dia e colocou em segunda votação o projeto de lei número 011, de 13 de março de 2026. Autoriza abrir crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil, suplementar com base em superávit financeiro no valor de R$ 3.537.859,59, com base em anulação parcial no valor de R$ 1.042.300,08, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia. Estes pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta com o Sistema Oficial de Arquivamento da Câmara Municipal, conforme a Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma reunião ordinária para os dias 6 de abril às 19 horas, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão, e assim declarou encerrada a presente sessão extraordinária. Plenário, vereador Emílio Yanes, em 26 de março de 2026. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia. Indicação número 005/2026. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 149 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao senhor prefeito para que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura a realização de reparos na rampa de acesso da ponte na rua William Palpitz. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão das condições inadequadas em que se encontra a rampa de acesso da referida ponte, apresentando danos que comprometem a segurança, a trafegabilidade de veículos e pedestres. A situação atual pode ocasionar acidentes, além de dificultar o deslocamento da população que utiliza diariamente o local. Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias com a maior brevidade possível. Termos em que pede deferimento, plenário vereador Emílio Enzen, Agrolândia, 26 de março de 2026, Eduardo Felipe dos Santos, vereador autor. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Há uma pessoa inscrita na tribuna. A secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Maria Elizabeth da Silveira,
conforme convocação feita pela presidência para prestar esclarecimentos a respeito da taxa de lixo. Então, conforme o artigo 254, como a gente fez uma convocação para o setor de tributos, o parágrafo 1º. Na reunião em que comparecem a Câmara ou qualquer comissão, farão inicialmente uma exposição do objeto de seu comparecimento, respondendo às seguintes interpelações de qualquer vereador. Parágrafo 2º. Durante a exposição ou ao responder às interpelações, não poderão desviar-se do objeto da convocação, nem responder a partes, devendo o mesmo critério ser observado pelo vereador que formular as perguntas. Então, como é a primeira vez que foi feita uma convocação por escrito, a gente vai estar abrindo perguntas aos vereadores, para os responsáveis que vão estar utilizando a tribuna. Podem chegar na tribuna, fazendo o favor ali, Maria. Obrigado. Boa noite. Boa noite, senhores, senhor presidente. Em vosso nome, gostaria de cumprimentar os demais vereadores. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecer mais uma vez e parabenizar essa Câmara de Vereadores pelo trabalho que tem feito e pela preocupação que tem com os questionamentos da sociedade. É muito importante uma Câmara envolvida, e nós observamos, enquanto Executivo, o quanto essa Câmara é preocupada com os questionamentos da sociedade, com as necessidades da sociedade. E isso deixa o Executivo muito mais tranquilo, principalmente por essa parceria, por essa questão de saber que, se houver alguma dúvida, se houver algum questionamento, nós teremos aqui as portas abertas para esclarecer a população. Isso evita mal-entendidos, isso evita uma série de questões desnecessárias, isso evita conflitos. É uma forma muito importante que o Executivo também tem para falar com a população. E, por isso, nós agradecemos em nome do prefeito municipal. Eu agradeço essa oportunidade que a Câmara dá para o Executivo sempre que tivermos algum questionamento. Eu gostaria, principalmente, de agradecer também a equipe do setor de tributação que está presente aqui hoje, na pessoa do senhor Luiz Felipe Salvador, que é o chefe de setor, e que depois fará os esclarecimentos mais técnicos para vocês. O Vitor Hugo Moy, que é também do setor tributário, nosso auditor fiscal. A Luana Nicolati, que também trabalha no setor tributário. A Débora Rosa, que também trabalha conosco, muito obrigada. E a Eliege, que também é nosso controle interno e está presente aqui conosco hoje. Então, muito obrigada, equipe. É uma satisfação muito grande trabalhar com vocês. E, mais uma vez, muito obrigada, senhores vereadores. E eu gostaria de passar, então, a palavra para o nosso chefe de setor, o Luiz Felipe Salvador, que fará os esclarecimentos necessários e me continuo à disposição depois, se algum questionamento eu puder resolver. Luiz Felipe, se precisar mais tempo, os vereadores Alain e Lígia cederam o tempo também. Fica à vontade, tá? Perfeito, muito obrigado. Boa noite, senhores. Meu nome é Luiz Felipe. Eu atuo há 2 anos e meio na Prefeitura de Agrolândia e há 1 ano eu estou como chefe de setor de tributação. Eu já atuei como secretário de Saúde e diretor administrativo do Hospital de Agrolândia. Eu sou formado em administração, acadêmico de contabilidade, com especializações em finanças corporativas e mercados de capitais, gestão fiscal e tributária, contabilidade pública e auditoria e gestão de crédito e cobrança. Para começar, eu, a princípio, vou tentar ser bem direto. O assunto de hoje não é algo novo, né? Não é algo complicado, a princípio é matemática e é algo que não foi criado agora, já existia, apenas foi corrigido. Mesmo assim, ainda foram feitos alguns questionamentos, como qual lei autorizou, como foi feito o cálculo, quais critérios foram utilizados, e tudo isso é muito estranho, na verdade, porque isso já está disposto na legislação.
Então, fica uma dúvida muito simples. A lei, ela existe ou não existe? Sim, a lei existe. Ela foi consultada ou não? Acho que ela não foi consultada. Antes de vir a público, o caminho natural seria ler a lei, verificar se foi aprovado ou não por esta casa e entender o cálculo. O que eu vi, na verdade, foi outra coisa. Um discurso baseado em me parece, me disseram, aparentemente aumentou. Aqui é importante deixar claro, o direito não funciona com o me parece. Talvez um ponto importante seria porque quem se baseia só no me parece acaba se afastando da realidade. Senhor presidente, até agora não vi explicações, só cobranças inadequadas à casa, aos vereadores. Eu acho que temos que ir parar de protelar Sim. e fazer o que você veio fazer. Vereador Abrão, É o que está depois sendo está feito. aberto para perguntas. Vamos ouvir, por favor. Obrigado, presidente. Eu tenho aqui uma apresentação, que é sobre a TCL, que é a taxa de coleta de lixo. O que realmente mudou, né, para 2026? Não houve nenhum tipo de aumento abusivo, não houve nenhum tipo de excesso, não houve criação de taxa, não houve aumento por decreto. Houve uma correção da base de cálculo, para cobrar conforme a lei determina. Se puder passar o próximo slide, por favor. Como se calcula a TCL? A lei de 2001, ela já prevê como se calcula a TCL. O artigo 267, ele informa: o montante da obrigação principal, referente à taxa de coleta de lixo, será o produto da multiplicação entre a alíquota determinada de acordo com a tabela de coleta e o valor da UFM, dependendo do tipo de uso do imóvel. Ali nós temos uma tabela de como se calcula por cada tipo de imóvel. O residencial calcula-se 36%, comercial 50%, serviço industrial e industrial calcula-se 27% sobre o produto determinado, hospitalar, agropecuária e demais usos calcula-se 13,5%. No próximo slide, a gente tem a fórmula que deve ser aplicada. A TCL, taxa de coleta de lixo, ela é a UFM, no caso de 2026, a cada ano a UFM ela altera, como se fosse uma moeda do município. A área total construída, cada imóvel detém de uma área construída, alguns mais, outros menos, e o tipo de uso. O que acontecia anteriormente é que eu tenho uma construção, eu tenho dentro dessa construção uma edícula nos fundos. Essa edícula ela não fazia parte do cálculo. A lei determina que ela faça parte do cálculo, e hoje nós estamos colocando ela como parte do cálculo. O próximo slide, por favor. Aqui é um exemplo de uma indústria, uma construção de 12.131 metros quadrados, que pagava taxa de lixo apenas sobre uma área de 196, ou seja, uma área principal pequena. O restante não era cobrado. Em 2024, não sei se é visível ali, mas se pagava 105,56 de TCL, de taxa de lixo. Em 2025, reajustou-se e cobrou o valor de R$ 110, e para esse ano de 2026 ela foi corrigida, passando a cobrar sobre todas as construções, não só sobre 196, mas sim sobre 12 mil metros construídos. Então, passou para o valor de 11 mil, que deveria ter sido cobrado desde lá de trás. O próximo slide, por favor. Ali é o carnê de IPTU, para quem desconhece ele. O próximo slide, ele demonstra esse mesmo carnê, aonde eu tiro as informações para fazer esse cálculo da taxa de coleta de lixo. Lá no setor de tributações, o pessoal já pode ir, já está indo, na verdade, não precisava ter feito a solicitação aqui na Câmara, de qualquer forma, ótimo que fizeram, mas o pessoal já está questionando e a gente já dá as respostas lá na Prefeitura, que continuem dessa forma. Para esse espelho em específico, para esse espelho em específico, ele é do tipo de uso residencial, conforme tabela no slide anterior, residencial calcula-se um fator de 36%, ele possui uma área de 100 metros construído, e aplica-se, então, o cálculo que está ali embaixo. A UFM do ano, 100 metros construído, vezes 36%. Chega-se ao valor de R$ 157,72, que é o que está discriminado ali no carnê de IPTU. Aí já até responde-se a pergunta que todos os itens, tanto quanto taxa de coleta de lixo, imposto predial, imposto territorial, todos esses itens compõem o nosso boleto de IPTU. Aqui agora uma análise da arrecadação com o gasto do lixo.
Em 2023, a Prefeitura arrecadou 372 mil dos contribuintes e gastou cerca de 1.250.000. Em 2024, a Prefeitura arrecadou 389 mil, gastou 1.640.000. Em 2025, foi arrecadado 432 mil, gastou-se mais de 2 milhões. Para o ano de 2026, mesmo corrigindo, a gente ainda não vai recolher o valor que a gente gasta. Prevê-se arrecadar 854 mil, sendo que o gasto no ano passado foi de 2 milhões. Então, nós estamos arrecadando hoje próximo de 40% do valor, com a taxa de lixo. Aí eu fiz uma tabela, o em vermelho é o gasto e o em azul é a arrecadação. Vocês podem verificar 2023, 24 e 25, o vermelho, que é o gasto, está muito maior do que a arrecadação. Então, a taxa é para um serviço prestado, a gente cobra do contribuinte, a gente presta o serviço e recolhe depois do contribuinte. A gente não está conseguindo recolher o que está sendo gasto dentro do município. Então, a gente acaba tendo que tirar de educação, acaba tendo que tirar de saúde, acaba tendo que tirar de outros locais. A perspectiva para 2026, como eu já tinha relatado anteriormente, né, o município de Agrolândia continuará subsidiando, ou seja, o município acaba injetando recursos próprios para pagar a coleta de lixo do município em mais de 50%. E o item final ali. A conclusão é que não houve aumento, a lei sempre existiu, e ela foi aprovada já desde 2001, teve algumas alterações, sim, em 2012 e em 2013, mas não é nada recente. O que aconteceu recentemente foi a correção desse cálculo. Eu tenho mais 5 minutos ainda, eu vou finalizar. Então, estamos diante de uma situação bem simples. A lei sempre existiu, o que mudou foi a forma de aplicar. Antes, o sistema ele calculava a taxa apenas de uma construção dentro desse terreno. Hoje, o sistema foi corrigido, ele calcula sobre todas as construções existentes no terreno, conforme determina a lei. Ou seja, não foi criada taxa nova, não teve aumento de lei, houve uma correção no cálculo, algo bem simples. Quanto à dúvida, se houver dúvida, na verdade, na Câmara, o caminho correto, na verdade, em vez de inflar na Câmara ou algo nesse sentido, o ideal seria buscar o setor técnico, consultar a legislação. Na Prefeitura, os contribuintes hoje já nos buscam lá, então, encaminhem que eles vão lá na Prefeitura, procurar o setor de tributação, procurar como que se chegou-se nesse valor, como se chegou-se nesse cálculo, mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. Não houve uma consulta técnica, não houve análise da lei, não houve apresentação de dados. O resultado foi geração de dúvida, geração de confusão, preocupação na população. Não é vergonha não saber, vergonha é, na verdade, não saber e não buscar informação. Eu finalizo aqui, colocando-me à disposição dos senhores, né, caso seja necessário, e sempre que for convidado pelos senhores, para prestar esclarecimentos a fim de contribuir com informações corretas à população, principalmente em temas que necessitam, né, de compreensão legislativa, nesse sentido. Agradeço aos senhores. Obrigado, Luiz Felipe. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Senhor presidente, primeiro eu gostaria de sugerir para Vossa Excelência que contratasse o nosso palestrante de hoje aí, para que ele dê um curso para nós sobre o que fazer, né? A vereança aqui parece que ninguém sabe o que fazer quando surge um problema, né? É isso que ele está sugerindo, que aqui ninguém se dirigiu lá, que surge o problema, que nós jogamos como se nós fôssemos o causador do problema para a população. Vereador, vamos se ater ao decoro parlamentar e fazer as Esse perguntas, é o decoro, fazendo o favor. esse é o decoro. Eu estou só corrigindo que aqui essa casa inteira foi acusada, senhor presidente. A próxima pergunta, então, já que já existia, foi corrigido, a correção da base de cálculo, eu gostaria de saber se houve um novo decreto, alguma coisa, ou se foi só aplicado a lei de 2013.
A lei ela foi aplicada, a legislação foi aplicada, como se prevê, a legislação tem que ser aplicada, principalmente quando se encontra um erro, né? Nós temos o parecer jurídico que convalidou essa aplicação, e a publicação no nosso sítio eletrônico informando sobre essa questão. O IPTU está disponível e houve alteração na questão da taxa do lixo. Não é necessário publicar decreto ou algo nesse sentido, já existe a lei. A lei é de 2013, essa é a minha pergunta. O senhor quer que eu responda? O senhor vai responder A por minha mim? pergunta é se a lei é de 2013. Pessoal, senhor por presidente. favor, resposta e pergunta. Como eu falei, a lei já está publicada e foi aplicada conforme se prevê. Mais alguma pergunta? Parágrafo 2º da mesma lei. Parágrafo 2º fala da propriedade, a propriedade com aparência de propriedade rural, e diz que ela pode ser cobrada só sobre a residência. Foi cobrado só sobre a residência ou sobre todos os galpões que compunham essas residências? Eu desconheço esse artigo, o senhor daí se puder compartilhar posteriormente, para que a gente analise, e eu posso lhe dar uma resposta. Está na lei, Eu posso está na lei que responder? o senhor está citando. Eu posso responder ou não? Pode, o senhor conhece da lei, deve saber que está lá, o parágrafo 2º da lei. Como eu lhe falei, não conheço desse dispositivo, assim que eu tiver ciência dele, eu lhe respondo. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, algum dos assessores dele que visse a lei e citasse para nós aqui. Vamos, então, se ater à pergunta. O doutor Felipe quer saber se em uma propriedade onde ela tem aparência de rural, pode ser cobrado sobre a residência e os galpões, certo? Segundo a lei, Luiz Felipe, ela está constando que cobraria-se somente sobre a casa, sobre a residência. Talvez esclarecer para a gente depois esse ponto. Não, perfeito, eu esclareço sim, assim que eu tiver informação sobre... Eu vou deixar citado a lei, então, aqui para conhecimento de todos. A lei que está sendo aqui questionada é justamente essa, que Vossa Excelência está dizendo aqui, que foi só seguido ela. E para seguir ela diz o seguinte: redação dada pela Lei Complementar número 115, de 29 de maio de 2013. O parágrafo 2º diz: para efeito de cálculo da taxa referida neste artigo, se o imóvel tiver características rurais, adotar-se-á para efeito da cobrança somente a área utilizada como moradia. Eu cito isso, senhor presidente, nobres colegas e população, porque nós temos um caso aqui, em que a moradia da pessoa dá ali seus 60, 70 metros e foi cobrado sobre toda a área, sobre galpões, etc. e tal, R$ 777. É por isso que menciono aqui. E pergunto também se consta do parecer jurídico, e por isso esta casa fez o pedido destas leis para que viesse para aqui, para que nós se inteirasse de como é que foi o parecer jurídico, se esse parecer jurídico previu a quarentena da lei ou a noventena da lei, se esse parecer jurídico traz isso, é simples. A casa está pedindo informações, se essas informações vier, nós vamos estudá-las aqui e vamos acatar ou não. É muito simples. E me parece que essas informações que não chegam. Quando chega é aquela briga, porque está certo isso, está certo aquilo, mas só que nós queremos é informações. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Respondeu. Vereador Felipe, o requerimento que foi solicitado por Vossa Excelência já veio a resposta. Se não ficar claro, depois a gente faz mais algum questionamento, né, para a parte de tributos aí para estar esclarecendo. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta então, Luiz Felipe. Algumas pessoas foram pegas de surpresa em relação ao aumento. Pergunto, essa lei ela já existia? E como se tratava ela na gestão passada? Se a controladoria interna da prefeitura chegou a alertar o prefeito da época em relação a possíveis evasões de receita, certo? E agora, como tem um parecer técnico e jurídico em cima dessa lei, como que a prefeitura vai tratar esse assunto em relação a isso? Porque, pelo que eu estou entendendo, a lei ela só foi aplicada, certo? E como que ela, até então, ela não tinha sido aplicada pela gestão? Porque agora caiu no nosso colo, né? Entre aspas, é só para esclarecer um pouco isso para a nossa população, porque a gente não está no dia a dia da administração. Os vereadores estão sendo cobrados, né, por um
um valor que foi pego eles de surpresa. Então, como que foi tratado isso antes? Se o prefeito tinha alguma comunicação, né, se tinha alguma conversa interna, até para a gente poder comparar a gestão anterior com a gestão agora, né, até para poder argumentar a questão do aumento. Eu desconheço se havia alguma comunicação, eu acredito que não, porque são diversos setores e cada setor é responsável pela sua atribuição, ou seja, a questão do cálculo é algo complexo, em alguns sentidos, né? A questão da taxa de lixo é algo mais simples, mas a questão do imposto predial e territorial é algo mais complexo. Então, eu imagino que a controladora ou outros setores, eles não ficam ligados a essa situação. Nós, como anualmente temos que fazer esse cálculo, para esse ano foi identificado, hoje eu sou o responsável, então eu solicitei o parecer jurídico para que se pudesse estar aplicando essa situação, essa correção. Perfeito. Acho que ninguém tem mais pergunta. Então, obrigado pelo uso da tribuna, por estar passando informações, Luiz Felipe. E eu solicito também para a população em geral que tiver algum questionamento, né, em relação à questão, né, da taxa de lixo ou a própria questão da cubagem do metro quadrado da sua construção, né, que procure o departamento de tributos para daqui a pouco ter um parecer mais técnico, né? E se a gente tiver alguma coisa, eu como vereador vou estar passando para vocês também, vou estar cobrando para inclusive informar as pessoas, para a gente ter essa informação o mais adequada possível. Obrigado. No momento da presidência, é só convidar a população em geral, que no próximo sábado a gente vai ter um pedágio que vai ser voltado para o AMA. Então, né, as pessoas sempre perguntam quando vai ter algum pedágio, alguma coisa na cidade. Então, no próximo sábado vai estar sendo feito esse pedágio em prol da PAI. E também na próxima sexta-feira, nós vamos ter a abertura do Campeonato Society na Arena Vil. Estou passando um recado aí da nossa CME, então está a nossa população e vereadores todos convidados. Nada mais constando no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. Requerimento número 008/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. O vereador da Câmara Municipal de Agrolândia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, nos artigos 36, inciso 14, 27 e 87 da Lei Orgânica do Município e no artigo 157 do Regimento Interno, vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência requerer o encaminhamento de reiteração formal e urgente ao Poder Executivo Municipal, pelos fundamentos a seguir expostos. Primeiro, do descumprimento do requerimento. O requerimento número 004/2026 solicitou de forma clara, objetiva e individualizada o fornecimento de documentos administrativos essenciais à fiscalização. Todavia, o Poder Executivo, por meio do ofício número 037/2026, deixou de atender ao requerimento, limitando-se a indicar links genéricos sem o envio efetivo dos documentos. Tal conduta configura resposta evasiva e incompatível com o dever constitucional de prestar informações. Segundo, da irregularidade da resposta. A simples remissão a sites não substitui a obrigação de fornecimento direto dos documentos requisitados, violando os princípios da transparência e publicidade. Terceiro, da reiteração. Diante do exposto, reitera-se o requerimento número 004/2026 para que o Executivo encaminhe cópia integral dos processos de inegibilidade últimos 12 meses, apresente notas fiscais e comprovantes de pagamento, forneça justificativas técnicas e jurídicas, comprove a inviabilidade de competição, encaminhe pareceres do controle interno,
Detalhe os critérios das contratações. Quarto, prazo. Fica fixado prazo improrrogável de 15 dias. O não atendimento ensejará medidas judiciais e representação ao Ministério Público. Termos em que pede deferimento, plenário vereador Emil Enzen, 6 de abril de 2026, Felipe de Oliveira Santos, vereador autor. Coloco o requerimento número 008/2026 em discussão, em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 009/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. A vereadora da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido soberano plenário, que seja encaminhado o expediente ao Poder Executivo Municipal, bem como ao órgão responsável pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual o valor total arrecadado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, no exercício 2025, especificando as receitas provenientes da destinação do imposto de renda por pessoas físicas e jurídicas. Segundo, informações sobre a execução dos projetos financiados com recurso do FIA, contendo nome do projeto, entidade responsável, valor destinado, período da execução, público atendido, resultados alcançados. Terceiro, se há projetos em andamento ou previstos com recursos arrecadados no exercício 2025. Quarto, relação atualizada de todos os projetos voltados à criança e ao adolescente em andamento no município, independente da fonte de recurso, incluindo recursos próprios, estaduais, federais ou parcerias, contendo o nome do projeto, a entidade ou órgão responsável, fonte do recurso, período de execução e público atendido. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter mais transparência e conhecimento acerca da aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, especialmente no que se refere a destinações realizadas pela população e pelas empresas do município. Considerando a importância do FIA como instrumento de financiamento de políticas públicas voltada à infância e à adolescência, é fundamental que o Poder Legislativo acompanhe a correta aplicação desses recursos, bem como os resultados gerados para a comunidade. Da mesma forma, conhecer os projetos em andamento do município, independentemente de origem dos recursos, permite uma visão mais ampla das ações desenvolvidas, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e para a identificação de novas oportunidades de atuação. Nesses termos, pede deferimento, plenário vereador Emil Enzen, 6 de abril de 2026, Tatiane da Silva, vereadora autora. Coloco o requerimento número 009/2026 em discussão e em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 003, de 22 de janeiro de 2026. Dispõe sobre a regularização das cessões de uso de imóveis residenciais públicos concedidos no âmbito do Programa Habitacional Municipal e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 003, de 22 de janeiro de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 009, de 11 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à baixa patrimonial de bens móveis insercíveis e a sua posterior doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agrolândia, APAI. Coloco o projeto de lei número 009, de 11 de março de 2026, em discussão, em segunda votação.
Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 010, de 12 de março de 2026. Altera a Lei número 2.357, de 13 de março de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Mais Médicos, conceder auxílio moradia e alimentação e dar outras providências. Coloco o projeto de lei número 010, de 12 de março de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 012, de 19 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer aparelho sensor de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes tipo 1 no município de Agrolândia. O prefeito municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º, Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer gratuitamente aos pacientes com diabetes tipo 1 o sensor de monitoramento contínuo da glicose, bem como os insumos necessários para o seu funcionamento, observadas a equidade, a focalização em vulnerabilidade socioeconômica e a disponibilidade orçamentária. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se, primeiro, sensor de monitoramento contínuo de glicose, CGM, dispositivo médico destinado à leitura intermitente ou contínua da glicose. Segundo, família, o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto e compartilham rendimentos. Terceiro, salário mínimo, o salário mínimo nacional vigente na data do protocolo do pedido. Quarto, inscrição no Cadastro Único, CAD Único, registro ativo com NIS válido. Capítulo 2º, elegibilidade e comprovação. Artigo 3º. Serão elegíveis ao benefício os pacientes que, cumulativamente, primeiro, residam em Agrolândia há pelo menos 2 anos, conforme artigo 11, segundo, da Lei Municipal número 2.795/2021. Segundo, possuem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, comprovado por laudo médico e ou exames laboratoriais. Terceiro, apresente prescrições ou laudo de profissional habilitado indicado a necessidade de uso do CGM, com justificativa médica fundamentada de que o aparelho requerido é indispensável e não pode ser substituído pelo equipamento fornecido pelo SUS. Quarto, atendam a pelo menos um dos critérios socioeconômicos abaixo. Renda familiar total de 5 salários mínimos ou inscrição ativa no CAD único. Artigo 4º. A comprovação dos requisitos far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, documento oficial com foto e CPF do paciente e, se menor, do responsável. Segundo, comprovante de residência no município, atualizado e comprovação de residência há mais de 2 anos. Terceiro, cartão do SUS. Quarto, laudo, receita emitido por médico habilitado contendo CID compatível e justificativa clínica do uso do CGM, com data não superior a 6 meses. Quinto, comprovação de renda familiar total por meio de documentos tais como contra-cheques, olerites ou extratos de benefício, declaração de imposto de renda, último exercício, quando houver, decore ou declaração de rendimentos para autônomos, mês, declaração de ausência de renda quando couber. Para o critério de CAD único, comprovante de inscrição ativa, NIS, ou declaração emitida pelo CRAS. Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais em conformidade com a legislação aplicável. Artigo 5º.
O Conselho Municipal de Saúde, CMS, poderá solicitar documentos complementares para sanar dúvidas, bem como realizar visita domiciliar ou entrevista social para validação das informações declaradas. Capítulo 3º. Do processo de requerimento e da prioridade. Artigo 6º. O pedido será protocolado na Secretaria Municipal de Saúde, nas UBS e ESF, ou por meio eletrônico oficial, mediante formulário próprio, anexo 1, sem prejuízo de outras formas e formulários que a Secretaria Municipal de Saúde vier adotar. Parágrafo 1º. O requerimento e toda a documentação apresentada serão analisadas e julgadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo 2º. O prazo para decisão será de 60 dias úteis, prorrogáveis de forma justificada. Artigo 7º. Havendo demanda superior à capacidade de atendimento ou limitação orçamentária, será observada a ordem de prioridade definida pelo Conselho Municipal de Saúde, concedendo-se o benefício nessa ordem. Infância e adolescência, idosos com risco aumentado de hipoglicemia, gestantes com DM1, histórico de hipoglicemia graves ou centoacidose recente, adequação do tratamento e necessidade clínica documentada, maior vulnerabilidade socioeconômica. Parágrafo único. A lista de espera será publicada quando a posição e data de protocolo, resguardados os dados pessoais, atualizada mensalmente. Capítulo 4º. Da concessão, distribuição e controle. Artigo 8º. A concessão do benefício será formalizado com a assinatura do termo de compromisso e responsabilidade, anexo 2º, que estabelecerá, no mínimo: primeiro, obrigação de uso adequado do aparelho; segundo, comparecimento às consultas de acompanhamento; terceiro, comunicação imediata de perda, dano ou roubo; quarto, devolução do equipamento quando cessarem os requisitos ou em caso de substituição determinada pelo CMS. Artigo 9º. A distribuição compreenderá o aparelho e os insumos necessários em quantidade compatível com a prescrição e a disponibilização orçamentária, com dispensação programada e registro individualizado em sistema informatizado. Artigo 10. Compete ao Conselho Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde: primeiro, manter cadastro nominal dos beneficiários com histórico de dispensações; segundo, realizar acompanhamento clínico periódico, preferencialmente anual, podendo solicitar relatório de uso emitido pelo profissional assistente; terceiro, efetuar controle de estoque e rastreamento dos insumos; quarto, instituir mecanismos de auditoria, inclusive por amostragem; quinto, capacitar profissionais da rede para orientação do uso do CGM. Artigo 11. Em caso de perda, dano ou roubo, o beneficiário deverá apresentar boletim de ocorrência e justificativa. Artigo 12. Substituições sucessivas e injustificadas poderão ensejar suspensão temporária, assegurados contraditório e ampla defesa. Capítulo 5. Suspensão, cancelamento e revisão. Artigo 13. O benefício poderá ser suspenso ou cancelado quando: constatado não utilização injustificada do equipamento; verificada a cessão dos requisitos dessa lei; houver recusa injustificada a acompanhamento à avaliação; apurada fraude na documentação ou desvio de finalidade. Parágrafo 1º. A decisão será precedida de notificação para manifestações em 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Caberá recurso administrativo ao secretário municipal de saúde no prazo de 10 dias úteis. Artigo 14. Os beneficiários serão
reavaliados ao menos a cada 12 meses para verificação da manutenção dos critérios e da efetividade do uso. Capítulo 6. Proteção de dados e disposições finais. Artigo 15. O tratamento de dados pessoais observará a legislação aplicável, garantindo-se a finalidade específica, a minimização de dados e a segurança das informações. Artigo 16. O município de Agrolândia poderá expedir normas complementares e modelos padronizados para execução desta lei. Artigo 17. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 18. O artigo 2º da Lei nº 2.561, de 21 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o parágrafo único renomeado como parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, as competências do Conselho Municipal de Saúde poderão ser aplicadas por leis específicas que instituam programas, benefícios ou ações na área da saúde municipal. Nova redação. Artigo 19. Fica revogada a Lei nº 3.135, de 10 de junho de 2025. Artigo 20. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Agrolândia, 19 de março de 2026, Jean Franco Cristiano Mor, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 012, de 19 de março de 2026, em discussão e em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CV número 007/2026, de 20 de março de 2026. Institui o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente no município de Agrolândia, incluindo empresas, sociedades empresárias e escritórios de contabilidade, que realizem destinação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, e da outras providências. A vereadora da Câmara Municipal de Agrolândia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao plenário o seguinte projeto de lei CV. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Agrolândia o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente, a ser concedido anualmente a empresas, sociedades empresárias e escritórios de contabilidade que se destacarem em ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 2º. O selo tem como objetivos: primeiro, incentivar a destinação de parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA. Segundo, estimular práticas de responsabilidade fiscal por parte das pessoas jurídicas estabelecidas no município. Terceiro, promover o engajamento da iniciativa privada em ações voltadas ao desenvolvimento social local. Quarto, conferir reconhecimento público às empresas que contribuam com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 3º. Poderão receber o selo as empresas jurídicas que comprovarem, primeiro, a destinação de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, no ano base anterior. Segundo, a realização de campanhas de conscientização junto a colaboradores, clientes ou parceiros acerca da importância da destinação do imposto de renda. Terceiro, no caso de escritórios de contabilidade, a atuação efetiva na orientação e incentivo à destinação do imposto de renda por seus clientes. Quarto, apoio institucional, financeiro ou logístico a projetos sociais voltados à infância e adolescência no município.
Quinto, desenvolvimento de ações internas de apoio a colaboradores com filhos, incluindo iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar. Sexto, participação em campanhas, programas ou eventos promovidos pelo município ou pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Sétimo, estabelecimento de parcerias com entidades sociais, educacionais ou assistenciais que atuem com crianças e adolescentes. Oitavo, adoção de práticas empresariais em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere à vedação do trabalho infantil irregular. Artigo 4º. Terão prioridade na concessão do selo às empresas jurídicas que realizarem a destinação de parte do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIA do município. Artigo 5º. As empresas certificadas poderão utilizar o selo em seus materiais institucionais, publicitários e meios digitais, pelo período de 1 ano, contado da data da sua concessão, podendo ser renovado mediante nova comprovação dos requisitos. Artigo 6º. Compete ao Poder Executivo, por meio do órgão competente e com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, a análise dos requerimentos, a verificação do cumprimento dos critérios e a concessão do selo. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá promover campanhas anuais de conscientização e incentivo à destinação do imposto de renda ao Fundo da Infância e do Adolescente, FIA, em parceria com entidades públicas e privadas. Artigo 8º. A execução das ações previstas nessa lei observará a disponibilidade orçamentária e poderá ser realizada por meio de parcerias, não implicando necessariamente aumento de despesas para o município. Artigo 9º. O selo poderá ser entregue em evento oficial, preferencialmente no período correspondente ao prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. Artigo 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Vereador Emil Jensen, Agrolândia, 20 de março de 2026. Tatiane da Silva, vereadora autora. Coloco o projeto de lei CV número 007/2026, de 20 de março de 2026, em discussão e em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de entrada. Projeto de lei número 013, de 2 de abril de 2026. Dispõe sobre a criação e regulamentação do programa SAMU Agrolândia e da outras providências. Encaminho o projeto de lei número 013, de 2 de abril de 2026, para que as comissões competentes concluam seus pareceres. Declaro aberta a palavra livre para as explicações pessoais, começando pelo vereador Abrão. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa que nos assiste aqui no plenário e quem nos assiste pela internet. Eu queria definir a palavra achismo, nome que se dá à pessoa que diz que sabe e não sabe. É direto para o senhor, doutor Luiz, que o senhor foi lá na tribuna, veio aqui, ofendeu todo mundo, chamou que nós estávamos fazendo achismo, fez uma salva de ofensas de uma lei que o senhor aplicou e não conhece. Então, achismo, quem não sabe, é o senhor. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador Abrão. Por favor, a vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores, a todos que nos assistem online e presencial. Eu gostaria de explicar o porquê da gente ter solicitado a sua presença. Nós aqui também estamos aprendendo e achamos em conjunto que seria melhor a pessoa mais habilitada para explicar tanto para nós, vereadores, como para a população sobre essa questão. E aí não tem mais o que discutir, né? A pessoa mais habilitada vai explicar e acabou a discussão.
Eu só achei desnecessário o uso do seu tom, que foi completamente inadequado, não tinha necessidade de ser desse jeito. E eu acho que você foi muito desrespeitoso com a casa. E eu fiquei bastante indignada, acredito que não fui a única. Acho que não teria necessidade disso e não sei qual foi o objetivo. Seria isso. Boa noite. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra, o doutor Felipe. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares desta casa, cumprimento o público que está nos assistindo aqui também. Faço um cumprimento especial e uma deferência especial a Maria Elizabeth, secretária. Seja muito bem-vinda nessa casa, a sua equipe também, né? Sempre, muito embora tenhamos nossos desencontros, mas são muito bem-vindos aqui sim, pelo menos para tentar dar uma satisfação para a população. Cumprimento a todos os de casa que nos ouvem também. Confirma-se aqui, nesse dia, aquilo que nós vínhamos falando já. A lei, realmente, que foi aplicada, é a lei de 2013. Não existe nenhuma nova lei tratando do assunto. É a lei de 2013. Muito bem, uma vez que a lei de 2013 é que tratou do assunto, resta saber agora, esses índices que foram aplicados, se eles respeitaram, por exemplo, a taxa Selic, né, a inflação oficial e tudo mais. E me parece que ultrapassou isso. E aí é que está o X da questão. A lei em si é boa, deveria já ter sido aplicada nos anos anteriores, inclusive, muito bem lembrado aqui, quando foi questionado se tinha uma advertência do Conselho Interno, da consultora interna, sobre esse questionamento, e não teve. Portanto, essa lei pegou a todos de surpresa. E o processo administrativo não prevê surpresa. E também não prevê o confisco. E quando você tem uma cobrança maior do que você vinha pagando, ela é um confisco. E isto é vedado pela Constituição. Então, nós temos uma série de requisitos aí para impugnar essa lei. A própria falta de um decreto, que deveria ter tido um decreto, agora legislativo, dizendo, executivo, dizendo que esta lei iria vigorar a partir do ano que vem, aí se respeitaria a quarentena, a noventena da lei e tudo mais, diria que a taxa vai ser cobrada tal e tal. Então, nós estamos realmente diante de um processo, de um projeto e de uma cobrança bem polêmica, e que certamente, se os moradores de Agrolândia recorrerem à justiça, quiçá essa lei ainda vai ser alterada, totalmente alterada, bastando que as pessoas procurem. Mas não é o nosso objetivo. Eu aqui fui sempre um defensor de que mudanças duras e drásticas têm que ser tomadas no primeiro, segundo ano de governo, como é um recadastramento imobiliário, para modificar essa arrecadação e tudo mais, que me parece que é o que foi feito, e aí eu dou os parabéns para a administração nesse sentido, né, porque está realmente tomando as medidas drásticas nesse primeiro momento. Só que me parece que tem um empenho também, e me parece aqui, eu vou para os achismos novamente, para não ir direto, para não ofender os brios de ninguém, né, mas quando eu digo me parece, pode ter certeza que é um parecer jurídico aqui, eu tenho todo um embasamento para isso. Tá? Me parece que a administração ela é perita para fazer cumprir a lei, para cobrar essa taxa de lixo. Mas não tem o mesmo tratamento quando é para responder para essa casa. O requerimento que eu fiz voltou aqui dizendo que era para mim consultar os links. Não é isso que um vereador pede. Um vereador pede documento, ele pede ofício, ele pede e-mail, ele pede PDF, ele pede aquilo tudo que foi solicitado e que tem que vir para essa casa, sob pena de nós, mais para frente, ouvir o que essa casa ouviu aqui hoje. Essa casa sendo enxovalhada, sendo afrontada, porque nós estamos cumprindo o nosso dever de fiscalizar, que está lá na Constituição Federal. Cumprindo o nosso dever de fiscalizar, e nós temos que ser afrontados por quem está recebendo o salário do povo, que é o funcionário público. Funcionário público é empregado do povo, deve satisfação ao povo, e somente ao povo.
Acabou. Tem que ser respeitado? Tem, como eu respeito aqui, e já citei no início a nossa secretária. Mas funcionário público deve respeitar o povo que está pagando o salário dele e dar as informações que precisa. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os colegas vereadores e a todos que acompanham aqui no plenário e a todos que assistem via internet. Eu tenho umas cobranças aqui para fazer da coleta de lixo, que ainda está um problema, né? Não conseguem regularizar, né? Muitas reclamações, acho que mais vereadores foram cobrados aí, e até foi passado para a Aline, ela disse que ia cobrar da empresa, então esperamos que consigam deixar isso em dia. Pedir também para a nossa secretária de obras que olhe com carinho para o nosso bairro São João, né, a nossa rua Eduardo Vil, que tanto precisa de revitalização, o nosso bairro São João, mais o trevo ali dos Vil, né, a subida do hospital, a rua do hospital, que já foi pedido, foi feita indicação aqui para fazer o conserto do calçamento lá na subida do hospital. Então, que possa ver isso aí, né? Falar aqui também sobre o falecimento ali da filha da Rejane Sassi, né? da nossa secretária, né? Falecimento do Romário Sassi, e pedir também para o senhor presidente um minuto de silêncio no final da sessão, né? Em respeito a ele e a todas as famílias enlutadas dessa semana. E no mais, desejo uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, pessoal que está presente nessa casa aí também, acompanhando a sessão. Quero parabenizar a equipe aí da tributação e servidores públicos que vieram dar explicações. Sei do serviço de vocês, conheço todos vocês. Tenho certeza que cada um que trabalha lá dentro tem competência, sim. Então, quando algum morador vem me questionar sobre essas taxas de lixo, essas coisas aí, eu tenho sempre o prazer de pegar a pessoa, tá conseguindo levar lá no setor de tributação, para conversar com o Luiz, com qualquer um de vocês. A gente tem as portas abertas lá para tirar o esclarecimento. Então, parabéns aí pelas explicações, não estou querendo arrumar atritos com outros vereadores aqui, mas o meu pensamento é esse. Vocês sabem muito bem o meu jeito de trabalhar, estou direto lá na prefeitura, conversando com vocês, então a gente está aí para se ajudar. Quero também agradecer à secretária pelo serviço que fez no final da Rua Jaraguá, lá no Rio, lá onde fizeram a contenção lá do barranco, lá, que, por sinal, eu tive acompanhando, ficou muito bom lá, fizeram um serviço de qualidade. Foi feito as bocas de lobo novo lá, foi feitas as 3 lombadas, onde eu já tinha feito mais de 10 indicações há 4 anos atrás. Hoje saiu aí, graças a alguns moradores que moram lá, que ajudaram a cobrar do executivo. Então, assim por diante, a gente vai trabalhando. Quero deixar meus sentimentos aí à família Sassi e à família Neuber, né, pela perca dos seus entes queridos. E assim a gente vai passando as cobranças que a gente vai recebendo dos moradores, repassando para a secretária designada. Então, a gente está aí para ajudar a população. No mais, era isso, senhor presidente. Quero desejar uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, quem nos acompanha aqui do plenário e quem nos acompanha em suas casas. Agradecer aqui também a secretária de administração, a Maria, a toda a equipe técnica. Essa palavra é muito importante, equipe técnica. Acho que vieram aqui com o objetivo de esclarecer essas dúvidas. É um projeto de lei, claro, polêmico, a gente sabe, mas eu acho que se a lei está aí é para ser cumprida. Do mesmo jeito que a gente cobra aqui, para que a administração cumpra as leis, quando ela está sendo cumprida, eu acho que principalmente, assim, vamos dizer, de fundamental importância. Então, parabenizar aqui a equipe técnica que identificou essa falha na tributação do município, né? Claro que a gente não culpando outros membros de anos anteriores, que
né? Muitas vezes é bastante complicada a situação, então vai deixando, mas parabenizar pela coragem e pela dedicação junto ao nosso município. Aqui também quero agradecer a secretária de Educação, a Kátia, né? A gente teve lá uma demanda lá no Ziegel para uma criança na creche, ela prontamente nos atendeu e também atendeu lá a família que estava precisando de uma vaga, então agradecer aqui a toda a secretaria pelo comprometimento também, deixar aqui também os sentimentos, né? A nossa ex-vereadora Rejane, hoje secretária de Cultura, um momento muito difícil para o município como um todo, o Romário, pessoa muito querida por todos na cidade, em especial aí pelos amigos e familiares que ficaram enlutados. No mais, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gabriel. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham. Dar uma boa noite especial ao pessoal da prefeitura, a Maria, da administração, né, a equipe técnica do Luiz, a controladora Eliege. E assim, Maria, eu sei que tu jamais ia ter uma equipe que não conseguisse realizar um bom trabalho, né? Que tu estás ali na organização, tu entende todas as secretarias, está há anos na prefeitura, eu conheço teu trabalho, e eu sei que a tua equipe que tu está coordenando, ela funciona, né? E a gente, como legislativo, representante da população, as pessoas nos procuram muito. Então, é nosso dever, sim, né, chegar até vocês, levar as demandas. A gente não entende, às vezes, de projetos, a gente lê, né, a gente entende da nossa área, eu entendo de contabilidade, mas de projetos nem sempre a gente entende. É um campo muito amplo. Então, a gente tem que procurar aonde tem as informações e solicitar. Importante vocês vir aqui. O Luiz eu conheço, a gente já trabalhou junto, né, Luiz? Conheço teu trabalho, a tua competência, tá? Não tenho dúvida disso. Então, assim, tributos é um setor bem acelerado, que impacta diretamente na população, no orçamento. Então, né, nem sempre vai agradar muita gente. Vai desagradar, vai agradar. Então, tem que arrecadar fundos para o município. A gente está pedindo melhorias e tem que ter recurso para fazer isso, né? Então, infelizmente, esses embates vão acontecer e a gente precisa ter essas respostas para apresentar para a comunidade, porque eles também nos cobram, tá? Falando agora do meu requerimento e do meu projeto de lei com relação à nossa doação do imposto de renda. Ainda é muito pequeno, até eu fiz um requerimento solicitando, mas eu acho que vai vir um valor bem pequeno, porque assim, a população não está ainda acostumada com isso, né? Só que a gente precisa, até o CMDCA fez um vídeo divulgando, vamos compartilhar nas nossas redes sociais, para o pessoal chegar nos contadores e perguntar como é que funciona, porque não é toda a declaração que pode ser feita a doação, e nem todas as empresas também que podem fazer, né, a pessoa jurídica fazer a doação, mas tem as formas. E é possível, esse valor não precisa ir para o governo para depois retornar, ele já pode ficar no nosso município. Então, a gente, né, o pouco que entra para nós é muito. Então, é projeto que a gente pode usar nas nossas crianças e nos adolescentes, na teatro, esporte, cultura, no contraturno que nós temos, apoio psicológico às famílias, a combate à violência, inclusão digital, então, vários projetos. Eu acho que se a gente começar a divulgar e disseminar isso, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, cada ano, ter uma maior arrecadação. Por isso que eu pedi os dados do ano passado para a gente acompanhar, e todo ano a gente fazer uma campanha em cima disso, para esse recurso, ele pode ficar no nosso município direto, ele não vai para outro lugar, ele fica aqui. É um percentual pequeno, mas olha a população que nós temos aqui, e muita gente faz declaração de imposto de renda. Então, a gente tem como viabilizar isso para que fique no nosso município. Eu quero também fazer uma solicitação, até eu tenho que conversar com a Aline, eu acabei não conversando com a Aline, o pessoal me procurou, né, da nossa Alameda, é a minha rua ali em cima, e está bem feio, a gente vai ter a reforma ali do asfalto, mas eu não sei se vai demorar muito tempo, se vai ser logo, então assim, a gente precisa de uma limpeza lá.
Tem muito mato, o calçamento está saindo, algumas entradas estão bem com dificuldade para entrar caminhão e carro também. Então, eu quero pedir, né, para o Executivo, para a Secretaria, que se tiver uma demora muito grande para iniciar as obras lá, que faça a limpeza, ao menos, da rua, para que a população fique um pouquinho mais confortável, as crianças, porque o mato está bastante grande no calçamento. E quero desejar a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, vereadora Tatiane. Boa noite a todos novamente, quem nos acompanha de suas casas, vereadores, servidores da casa, quem está aqui no plenário. Só começando, eu conversei hoje de manhã com o prefeito Marlon de Trombudo, que nós temos um problema na divisa do município com Trombudo Central, onde nós temos água em cima da pista. E esse problema, ele é de algum tempo já, a gente sabe que isso ali é função do Estado, mas eu pedi para o prefeito de Trombudo dar uma olhada se tem como ele resolver, até pela questão de evitar acidentes. E ali a gente já tem uma cratera no local, ele falou para mim que estaria verificando. Conversei com a Aline sobre algumas demandas, né, que a gente vem sendo cobrado sobre a ponte do São João. Ela já fez a licitação e a compra do material e está agora em conversa com a Luciana, que é responsável pelo departamento de trânsito, como vai ser feito esse trabalho ali na ponte do São João, e se isso que foi comprado, que a princípio é para ser concreto, se tem a resistência. Então, está tendo alguns trâmites internos, mas é para ser resolvido logo. Cobrei da Aline também sobre os calçamentos nas 3 barras, na rua José Galvani e Walter Redel. Nós temos aquela subida íngreme ali, e ali corre muita água, então esse calçamento ele acabou perdendo a base, e inclusive acarretando acidente ali, porque essas pedras estão soltas. Então, a Aline também está verificando, né, vai estar monitorando isso, vai fazer uma visita no local. E também eu conversei com ela sobre a questão do parque, aquele parque que está longe do posto, então ele não tem utilidade ali hoje. Ele está num terreno, né, com bastante mato e ninguém está utilizando, o que é um pecado para, né, para a comunidade das 3 barras. Eu pedi para que isso venha mais próximo, né, do posto, né, e já aproveito, então, para anunciar a emenda de 200 mil do Maurício Curdilac, que vai ser para 2 academias ao ar livre, uma que eu destinei para as 3 barras e uma para o bairro São João. A gente conversa muito sobre o lixo, né, nós estamos batendo praticamente toda segunda em cima do lixo, e é inadmissível a questão do lixo. Eu converso bastante com a Aline. Se a empresa ela quebrou o caminhão, se faltou funcionário, eles cumpriram um contrato, isso não é culpa da administração. Isso é culpa da empresa, mas a administração precisa ser enérgica em cima de atitudes que cobrem da empresa. Se eles não coletam durante o dia, que é o dia da coleta, eles têm que coletar de noite, eles têm que coletar final de semana. Nós não podemos estar batendo em cima dessa tecla há meio ano ou um pouco mais, né? Então, eu peço realmente, Aline, que você chame esse pessoal, ou eles cumpram o que foi acordado, ou se troca a empresa, né? Nós não podemos ficar postergando o problema, porque a gente está ouvindo muito das pessoas e é triste você andar numa rua cheia de lixo. Como nós temos muitos animais de rua, né, acaba se espalhando, isso aí fica feio para a nossa comunidade. Fica feio. E daí, se as pessoas não estiverem colocando no dia certo, daí a prefeitura tem que entrar com um fiscal, né, alguém que vai, converse com a comunidade, num primeiro momento, e depois, né, faça alguma atitude um pouco diferente. Parabenizar também pelas lombadas da Rua Jaraguá, que é uma solicitação de tempo. Projeto 012 é um projeto que vem coroar o nosso vereador Eduardo, que no ano passado colocou um projeto de lei, né, para autorização dos sensores, então agora está sendo regulamentada a lei pelo município. Então, quem se enquadrar, né, vai ter o benefício, isso é muito importante. E sobre a questão, né, do que foi solicitado e conversado aqui antes, né, pessoal de tributos, é importante a conversa e é importante também daqui a pouco uma discussão, porque é nisso que a gente consegue entender pontos de vista, porque a gente está sendo muito pressionado, como vocês, daqui a pouco lá em tributos, na procura, né, quando as pessoas procuram vocês são pressionados também, mas argumentando, conversando de forma técnica, né, a gente chega num consenso, né? Claro que quando eu não pago alguma coisa, eu não vou reclamar. Eu vou reclamar quando eu pago, certo? Isso é no combustível, isso é no supermercado, né? Então,
a via de mão dupla, né? Mas a gente precisa estar informando a população, né? Parabéns para os vereadores, né? A gente está aqui, está sendo cobrado, estamos cobrando também. E vocês, a gente não tem dúvida da competência de vocês. O questionamento em relação ao mandato anterior é porque pegou todo mundo de surpresa agora, né? E como a gente não está nesse dia a dia da parte pública, né? Eu estudo bastante lei, mas eu também não tenho todas na cabeça, muitas vezes eu preciso procurar informação e por aí vai, né? Mas a gente agradece a disponibilidade, né? Espero que tenha ficado claro para a nossa população de Agrolândia e, novamente, eu recomendo que quem tenha dúvidas procure a administração para que se dê realmente a explicação lá no balcão, o que aconteceu, o que pode ser feito, né? Para que a gente tenha arrecadação também, né? Tudo tem um propósito. E é inadmissível, não é inadmissível, não é a palavra, não tem como manter uma estrutura sem você ter o recurso, né? Foi apresentado valores aqui de 2, 3 anos, aonde nós arrecadávamos, vamos botar 500 mil, vamos arredondar, e nós pagávamos 1,5 milhão. Então, esse 1 milhão tem que sair de algum lugar. Então percebe-se, né, uma falha na administração, talvez. Mas, enfim, não estou aqui para crucificar, mas, né, para que a gente mostre para a população entender. Conforme solicitado, então, para a gente encerrar, eu peço 1 minuto de silêncio, né, para as famílias enlutadas. Nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão ordinária para o dia 13 de abril, às 19 horas, no local de costume, e assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.